Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade, um canal sobre psicologia e saúde mental. Você já deve ter ouvido falar de Don Draper. Até aqueles que não assistiram à série Mad Men estão familiarizados com o personagem, porque ele se tornou um ícone de admiração dos homens modernos, o arquétipo do homem charmoso, do homem sedutor, uma espécie de James Bond que todos veem como fonte de inspiração. Mas diferente do James Bond, a camada magnética e sedutora do Don Draper é apenas a sua casca. Quem assistiu a série sabe que o personagem tem um passado profundo, traumático e oculto. E no vídeo de hoje eu vou analisar o Don Draper à luz da psicologia junguiana. Mas deixo claro que o vídeo contém spoilers de Mad Men. Se você ainda não assistiu a série inteira, salve este vídeo para mais tarde. Entre os dois opostos do nosso ego, temos a nossa persona e a nossa sombra. A persona é consciente, enquanto a sombra é inconsciente. E quando colocamos diferentes máscaras para diferentes situações sociais, estamos variando nossa persona. Segundo Murray, persona é o termo romano para designar a máscara de um ator. A persona é um construto psicológico e social adotado para um fim específico. Ou seja, nossa persona varia em intensidade e detalhes de acordo com a situação. Em casa, somos uma variação do que somos no trabalho, sendo nossa persona análoga à personalidade de um camaleão de mudar suas cores de acordo com cada situação. E a persona do Don Draper é similar aos próprios anúncios publicitários que ele cria. Ele é um homem sedutor, magnético, misterioso, com uma postura impecável que não demonstra seus defeitos, nem em casa, nem mesmo com os filhos ele deixa essa máscara cair. E podemos contar nos dedos os momentos em que a sombra de Don fica aparente, porque são justamente esses os momentos mais emocionantes da série. Mas antes vamos entender o conceito de sombra. Segundo Murray, a sombra é caracterizada pelos traços e qualidades que são incompatíveis com o ego consciente e a persona. A personalidade da sombra não está visível e só aparece em ocasiões especiais. A sombra, um complexo funcional complementar, é uma espécie de contrapessoa. A sombra pode ser pensada como uma subpersonalidade que quer o que a persona não permitirá. Resumindo, a sombra é nosso eu renegado que paira na escuridão do nosso inconsciente. No caso de Don Draper, a sua sombra é seu passado e seu verdadeiro nome, Richard ou Dick Whitman. Don Draper, na verdade, era o nome do tenente que serviu com Dick e morreu em uma explosão durante a Guerra da Coreia. Dick então volta da guerra com uma nova identidade. Agora, ele é Don Draper, uma persona nova que não possui o mesmo passado de Dick Whitman, seu eu verdadeiro. A infância de Don, ou Dick, foi muito traumática. Sua família era pobre e vivia em uma fazenda em Illinois. Filho de uma prostituta que morreu no parto e de um pai alcoólatra, Don sofreu abusos psicológicos e físicos. A madrasta de Don, que era a esposa de seu pai Art, o tratava com crueldade por ele ser um símbolo da infidelidade do marido. Com um passado desses, é fácil compreender por que Don reprimiu a sua verdadeira identidade, tornando-a sua sombra. Algo que ele repete em vários momentos da série é que sempre deve seguir em frente. Temporariamente, somos capazes de esquecer a nossa sombra, mas, segundo Murray, se uma pessoa rechaça completamente a sombra, a vida é correta, mas terrivelmente incompleta. Ou seja, por mais que vivesse uma vida aparentemente perfeita, Don sentia um vazio existencial tremendo. A sombra reflete inclusive em toda a sua vida. Todo o seu histórico de infidelidade pode ser relacionado ao seu passado, inclusive ao fato de ser filho de uma prostituta e ter todo um estigma por trás disso. Além disso, Don, quando adolescente, foi molestado por uma prostituta, conforme é contado através de flashbacks no 8º episódio da 6ª temporada, The Crash. Tais traumas relacionados ao sexo podem ser relacionados ao seu comportamento recorrente de infidelidade e compulsão sexual. Don também é alcoólatra, uma herança sombria do seu passado. Seu pai, Art Whitman, possuía um histórico de alcoolismo e abusos. Essas manifestações na vida de Don são fragmentos de sua sombra, que oculta todo o seu passado como Dick Whitman. Apesar dessas manifestações inconscientes da sombra, seu conteúdo real começa a vir à tona apenas quando a esposa do verdadeiro Don Draper, Anna Draper, o encontra. Don confessa a Anna que roubou a identidade de seu marido e eles se tornam amigos íntimos. Esta amizade faz com que Don consiga ser Dick pelo menos de maneira temporária.
Em vários momentos da série, Dom entra em crise existencial e procura Anna, a única pessoa a quem ele mostra a sua sombra. Considerado um dos episódios mais emblemáticos da série, The Suitcase, o 7º episódio da 4ª temporada, é o episódio em que Anna Draper morre. A sobrinha de Anna tenta contatar Dom, mas ele não toma coragem para retornar a ligação porque pressente que vai receber más notícias. Para evitar pensar no assunto, Dom segura Peg até tarde na empresa para finalizarem um projeto. Ao reprimir suas emoções, Dom acaba usando sua postura autoritária com Peg, embora ele faça isso apenas para ter uma companhia no momento difícil. As ideias vão surgindo, a campanha publicitária vai ganhando forma, mas mais importante do que isso, eles começam a conversar e Dom revela algumas informações de seu passado, deixando sua sombra exposta. No final do episódio, Dom recebe a notícia e chora enquanto Peg o consola, sendo esta a primeira vez que ela o vê fragilizado. Após a morte de Anna, Peg assume para Dom o papel arquetípico da mãe, descrito por Jung no livro Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo. Seus atributos são maternal, simplesmente a mágica autoridade do feminino, a sabedoria e a elevação além da razão, o bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento, fertilidade e alimento, o lugar da transformação mágica, do renascimento. Aliás, os arquétipos femininos conceituados por Jung estão muito presentes e claros em Mad Men, mas este é assunto para outro vídeo. Essa transferência de papéis simbólicos é muito importante para Dom, pois a partir deste momento Peg torna-se simbolicamente a mãe que Dom nunca teve. Mas este conceito do arquétipo da mãe tem mais de uma interpretação nessa série cheia de camadas. Enquanto Anna e Peg fazem o papel das cuidadoras e daquelas que sustentam e nutrem, Dom encontra o papel simbólico de sua mãe nas mulheres com quem se envolve sexualmente. Dom possui o que o Jung chamou de complexo materno do filho. Um dos efeitos típicos desse complexo é o Dom Juanismo. Nas palavras de Jung, no Dom Juanismo, a mãe é procurada inconscientemente em cada mulher. Uma vez que complexo materno é um conceito da psicopatologia, ele vem sempre associado à ideia de dano e sofrimento. A jornada de Don Draper é a jornada de um homem arrependido das suas escolhas passadas, mas que tenta disfarçá-las através da sua imagem. Don não se arrepende apenas do roubo de identidade, mas sente-se pessoalmente culpado pelo suicídio de seu meio-irmão Adam e do ex-sócio Lane Price. Por ter sido duro com estes personagens, Dom carrega um amargo arrependimento que o leva a comportamentos autodestrutivos e de fuga. Aliás, fugir dos problemas é o conselho que Dom daria para qualquer outra pessoa. No último episódio da série, Dom e Stephanie, a sobrinha de Anna Draper, vão ao retiro terapêutico hippie. Durante uma terapia em grupo, Stephanie diz que se sente julgada por ter entregado os filhos para os avós criarem. Outra participante se mostra preocupada com os efeitos que o abandono podem causar à criança, já que ela própria havia sido abandonada pela mãe quando criança. O confronto faz com que Stephanie saia da terapia aos prantos, e Dom vai atrás dela e dá o conselho que ele deu a si mesmo durante toda a sua vida. You can put this behind you. It'll get easier as you move forward. Stephanie então responde: Oh, Dick, I don't think you're right about that. Ao meu ver, é essa resposta que faz Dom perceber que sua maneira de lidar com problemas é completamente disfuncional. Em crise, ele liga para Peg e confessa toda sua culpa. I broke all my vows. Scandalized my child. Took another man's name and made nothing of it. Neste momento, apenas a sombra de Dom está no controle do seu sistema psíquico, o que faz Peg até temer pela sua vida. Naquele momento, Dom não apenas expõe a sua vulnerabilidade, mas também confessa seus maiores pecados. E é aí que entra o personagem que para muitos é o personagem mais importante de Mad Men, um homem chamado Leonard, que aparece só nos momentos finais do último episódio. Agora sem Stephanie, Dom é levado para outra terapia em grupo. Lá, ele ouve Leonard contar a sua história. My name's Leonard, and I don't know if there's anything that complicated about me, which is why I should be happier, I guess. Do you remember what I said to Daniel about should? Well, it's good for him. He's interesting. But I've never been interesting to anybody.
I work in an office. People walk right by me. I know they don't see me. And I go home and I watch my wife and my kids. You know, they don't look up when I sit down. How does it feel to say that? I don't know. It's like no one cares that I'm gone. They should love me. I mean, maybe they do. But I don't even know what it is. You spend your whole life thinking you're not getting it. People aren't giving it to you. Then you realize they're trying. And you don't even know what it is. I had a dream I was on a shelf in the refrigerator. Someone closes the door and the light goes off. And I know everybody's out there eating. And then they open the door and you see them smiling. And they're happy to see you. But maybe they don't look right at you. And maybe they don't pick you. Then the door closes again. The light goes off. Quando Leonard acaba seu discurso, ele começa a chorar. Dom se levanta e o abraça porque enxergou nele seu eu verdadeiro, um arquétipo vulnerável e capaz de expressar a dor psíquica, muito diferente de sua persona, que não demonstra fraquezas e inseguranças. Durante toda a série percebemos que Dom, assim como Leonard, não compreende o amor. E esta fala toca profundamente a compreensão da psique de Dom, fazendo alcançar a sua individuação. Ao abraçar a sua sombra, ele se torna um homem integrado com o próprio self. A própria sala circular da terapia pode representar uma mandala, símbolo junguiano para a individuação. Em uma meditação, Dom tem a ideia de fazer o comercial icônico da Coca-Cola, totalmente baseado na experiência de paz e revelação que ele teve. Desta forma, ele não é totalmente Dom, nem totalmente Dick. Ele se torna uma integração dessas duas pessoas, um todo psíquico mais complexo e consciente de suas forças e fraquezas. Muitos que assistiram à série se inspiram na maneira de vestir, na maneira de agir e até de se mover do Don Draper. Existem vários vídeos aqui no YouTube analisando esses aspectos, ensinando como ser mais charmoso, carismático, sedutor, assim como Don Draper. Mas só os olhares mais atentos percebem que tentar ser Don Draper não deu certo nem mesmo para Dick Whitman. E essa é a dura lição de que devemos nos aceitar como somos, abraçar nossa sombra e todas as nossas fraquezas, porque tentar ser alguém quem não somos é o primeiro passo para uma vida vazia e sem significado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser que eu analise o seu personagem favorito ou um outro personagem Mad Men, deixa aí nos comentários. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama Mad Men, deixa o seu like e até o próximo vídeo.